Olá, bom dia, boa semana, bom início de semana para todos vocês. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que você pode me seguir no Instagram, certo? @Mariano Cabreira e também no YouTube, Mariano Cabreira. Vamos iniciar essa semana com um assunto um pouco mais otimista, lembrando que na semana passada toda nós discutimos aqui sucessivamente a questão do debate entre o Lula e o Banco Central do Brasil. Lembrando que não se discute a reformulação da lei, é um debate sobre a política monetária que o presidente do Banco Central tem trazido, que não é a política que o Lula tem trazido. As coisas têm que ser distintas, elas podem ter um olhar diferenciado, mas a política tem que caminhar na mesma direção. E a política de juros do Banco Central é a política do governo Bolsonaro, que gastava muito, que não fazia política externa, que só tirava do Estado em seu benefício. Diferente do governo Lula, nós temos já a participação, por exemplo, na COP 26, no ano passado, em que se discutiu toda a reformulação do Fundo Amazônia. Nós já tivemos a visita do Lula na Argentina, resgatando ou iniciando o debate do comércio no Mercosul, como é que fica as novas relações com a América do Sul e principalmente com o bloco do Mercosul. Já tivemos a viagem do Lula nos Estados Unidos, discutindo novamente uma política comercial bilateral com os Estados Unidos em novos patamares e trazendo os Estados Unidos para participação na defesa da Amazônia. O que significa isso? Significa que o consórcio que vai apoiar o Fundo Amazônia, que já existe pela Alemanha, a Noruega, a Finlândia, e agora trazendo os Estados Unidos podem trazer muito mais parceiros e mais financiadores. Lembrando que nós temos o encontro dos países da Amazônia, que acontece ainda esse ano, ainda em Belém. Portanto, nós temos a diplomacia agressiva do governo se colocando ao mundo. E temos agora, em março, a visita do Lula à China, que vai a Pequim discutir o nosso comércio exterior. As empresas brasileiras de exportação de carne, de metais, de soja, enfim, das commodities brasileiras, estão se organizando novamente para essa reabertura do comércio da China. Lembrando que o que é que diferencia a questão do Lula com o Bolsonaro? É só vocês lembrarem das falas do Bolsonaro, falando que o vírus da Covid era chinês, que ele não conversava com comunista, enfim, toda a postura de adversário, de confronto que o Bolsonaro tinha com os nossos parceiros comerciais, que o Lula não tem. O Lula vai em busca de vender os produtos brasileiros, de ter boa relação comercial. Sem contar que o Lula já conversou com Biden, vai conversar com a China, a questão da guerra da Ucrânia, uma nova visão de paz, de construção de paz entre a Rússia e a Ucrânia. O que isso tem a ver conosco, com a qualidade de vida dos brasileiros? Primeiro que ao entrar esse dinheiro pela Amazônia, ao restabelecer as relações comerciais de igual para igual com os Estados Unidos, isso traz mais dinheiro de investimento americano para cá. Lembrando que a Operação Lava Jato e com a destruição, com todo o embate que tiveram com o PT e com Lula, organizado pelas empresas americanas, tendo aqui como cabeça de ponte o Sérgio Moro, que caçou o Lula, que prendeu o Lula, abriu o mercado da América Latina para a China. Vocês veem esse debate, essa guerra silenciosa que há entre os Estados Unidos e a China, com balões sendo derrubados, enfim, toda essa tensão existe, porque a China cresceu muito grande quando o Brasil saiu do cenário internacional, que a diplomacia do Brasil foi colocada em segundo plano, com só negacionistas, tentando articular um conservadorismo retrógrado no mundo. Isso possibilitou que a China crescesse imensamente no território sul-americano, que é a cozinha, que é a antessala americana, que isso nunca tinha acontecido. Portanto, o Biden e os americanos precisam do Brasil. E o Lula vai mostrar, e está mostrando isso para eles,
que é um erro retirar o Brasil do cenário internacional. A diplomacia do Brasil sempre foi um anteparo para o crescimento chinês ou para o crescimento da Rússia aqui na região. É diferente de você crescer, de você ter investimento chinês num país como o Brasil, que tem uma diplomacia soberana, ou de uma diplomacia subalterna, como tinha o governo Bolsonaro. Mas olha lá, o que isso melhora para nós? Lembrando que junto com isso, tem que correr aqui na Câmara dos Deputados e no Brasil a queda dos juros, para possibilitar a diminuição da inflação ou uma inflação administrada, e tem que ir para o plenário, tem que ser votado a reforma tributária, que vai fazer uma equalização da nossa cobrança de impostos no Brasil, desonerando empresas, mas também desonerando o trabalho. A desoneração do trabalho vai se dar no imposto de renda. O imposto de renda que nós, trabalhadores, pagamos é uma enorme carga, enquanto grandes empresas elas não pagam ou têm mecanismos de sonegação muito maiores que nós, trabalhadores, porque nós recebemos o nosso salário, ou se nós somos autônomos, nós tiramos a nota e já pagamos direto. Nós não temos como fugir do pagamento do imposto. Já os empresários e as grandes empresas têm através do Prolabore, tem através das diversas isenções que as empresas têm, dos incentivos que têm, das bonificações que podem não ser cobradas, tem inúmeras formas de se fugir da contribuição compulsória para os impostos às rendas dos ricos. Portanto, a gente tem que estar atento, que com o crescimento da economia já dá uma melhora na nossa qualidade de vida, aumenta o emprego, os empregos formais, os direitos trabalhistas, as férias, os dias de descanso, que tem que ser rediscutido, que isso vai ser discutido novamente. A reforma que o Temer fez tem algumas coisas que precisam ser mexidas, e a questão dos trabalhos dos MEIs e dos Ubers, a chamada uberização da economia. A uberização da economia é aquela transação que você faz pela internet. A compra, por exemplo, quando você compra um sanduíche, quando você compra uma comida pela internet, esse imposto ele é cobrado se o caixa, se a empresa ela tem isso vinculado. Mas se não tiver, se for só no telefone, você não vai pagar, você vai pagar os serviços da maquininha, você vai pagar o serviço de quem está atravessando esse serviço, mas você não vai pagar o imposto que vai gerar riqueza para o país. Esse tipo de economia precisa ser rediscutido, precisa ser reorganizado. Portanto, nós temos os desafios nesse ano é melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. O Bolsa Família, os programas sociais já estão em andamento e devem ser melhorados, mas a política econômica do Lula, como é que isso vai se dar? Eu não tenho dúvida que em torno dos 90, 100 dias, isso vai estar estabelecido e já vai estar navegando em águas mais serenas. Nós temos que ficar atento aos movimentos da Assembleia, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de como é que essa composição de frente ampla que o Lula fez, como é que ela vai se comportar. Portanto, nós estamos vivendo um grande momento nacional. Nós já estamos reativando toda a nossa diplomacia, estamos reativando toda a nossa economia, e diferente do que os analistas dos principais canais de comunicação têm dito, que o Lula não saiu do palanque, que o Lula tem que esquecer o Bolsonaro, que tem que pacificar o país, errado. Quem cometeu crime tem que pagar. Quem cometeu crime tem que pagar. E eles cometeram muitos crimes. A questão dos Yanomamis é a ferida mais aberta e mais exposta. Mas tem os sigilos fiscais de coisas que foram feitas. Agora tem a CPI, o Comitê da Covid do Braga Neto, que foi colocado às claras. Tem a questão dos cartões corporativos, que só na campanha o Bolsonaro gastou quase 700 mil reais
de dinheiro público em campanha eleitoral. E isso não é permitido. São crimes que precisam ser apurados e precisam ser punidos. Tá certo? Uma boa semana para você e obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua audiência.